Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. Agora, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, você terá uma programação de podcast Falando Sério, com entrevistas, notícias, entretenimento e muito mais, com a apresentação de Rogério Nogueira. A partir de agora, será transmitido o podcast Falando Sério, com o apresentador Rogério Nogueira. Boa noite, mais uma vez estamos aqui no ar com o podcast Falando Sério. Muito obrigado desde já pela sua audiência. O Hoje podcast já sendo realizado hoje com o maior sucesso aí na nossa região, dia 4 de março de 2024. E o março, um mês muito importante para todos nós. Então, eu deixei aqui no outro podcast passado dizendo que eu estaria tratando de um assunto ligado à endometriose. E nós hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Convido você, mulher, e você, homem também, é lógico, a estarem sintonizados com a gente, ligado. Não saia nem para pipoca hoje, a pipoca já tinha que estar preparada, ok? A água também, porque você sabe que o nosso podcast entra sempre neste momento às 7 horas da noite. É a hora da pipoca e a hora do programa podcast Falando Sério, todas as segundas-feiras. Quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal está aumentando. Cada pessoa que se inscreve eu agradeço e peço a Deus que abençoe essa pessoa. E hoje nós vamos estar falando aqui com a Andréia Brígida, ela que é jornalista e especialista em endometriose e presidente fundadora da Associação Endo Mais Vida. Aí você pode perguntar, Rogério, quem é essa Andréia Brígida? Gente, só em ela ser ativista e fala de endometriose, se trata-se de uma pessoa especial. Eu vou estar agora aqui neste momento falando com ela. Vocês estão aí me vendo de forma diferenciada hoje com um fone, porque a Andréia, ela não é daqui da nossa região, ela é de outra região, de outro estado, ou seja, fora de Itaperuna, de outra cidade. Então nós vamos dar aqui agora uma boa noite à Andréia. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu gostaria que você falasse para eles que estão, o pessoal que está nos acompanhando, de onde você é, Andréia. Então, eu sou aqui Carioca. Carioca da Gema, então, né? Carioca. E aproveitando a Sim. eu quero... Olha, obrigado, puxa vida. Se eu pudesse estar aí agora para se trazer para cá, que legal, né? Gente, obrigado, André, obrigado. Eu até digo assim, nossa, se tivesse aí umas 10 pessoas como você, como seria o estado do Rio de Janeiro e as pessoas que tratam desse assunto sobre a endometriose. Andréia, mais uma vez, quero dizer que é uma pessoa especialista nessa área, uma pessoa que atua há quanto tempo. E Andréia, nós vamos bater um bate-papo com ela agora aqui e nós vamos saber já como ela começou esse processo
de ser ativista sobre a endometriose. Nós vamos estar falando alguns dados aqui para você nessa questão da endometriose. O Março Amarelo é um período de lembrete, né? É um start que tem que dar às muitas mulheres e, na verdade, ao casal em si. Então, ela está participando ao vivo com a gente do Rio de Janeiro, numa transmissão diferenciada que a gente faz aqui no podcast, onde a pessoa está presencialmente. Então, Andréia, eu gostaria que você, primeiramente, colocasse para os nossos telespectadores como começou essa trajetória sua, essa corrida, essa preocupação que você está tendo com relação sobre a questão da endometriose. Então, Rogério, a segunda abre as portas do trabalho do coração. É verdade. Então, assim, muito obrigada. Falando. Tem uma história quando quase que descobri ao hospital. Sim. Até estão várias formas. Como eu, assim, sempre tive muito menstrual, né? Desde a primeira menstruação aos 13 anos, sempre mal período menstrual. Só que a questão cultural, Sim. eu, pelo menos na capital, Sim. minha avó costumava falar, quando você fica adulta, passa, né? Depois que casar, passa. Ou então enfim, toma um remédio para melhorar, não é isso? Exatamente, toma um remédio, passa. Só que o que aconteceu comigo foi que a cada ciclo menstrual, mais dores eu tinha, né? Muita cólica aqui no pé da barriga, dores nas costas, na coluna lumbar, que irradiava para as pernas, né? E muitas das vezes eu tomava muito analgésico, a dor aliviava, mas não passava. E isso foi piorando com o passar do tempo. Então, assim, essa história toda levou quase 15 anos. Eu só tive meu diagnóstico por conta de um outro problema de saúde, por causa de um mioma. Sim. E aí entrou uma investigação com exames e eu fiquei sabendo que eu tinha endometriose e na ocasião já era caso cirúrgico. Entendi. E nesse caso, com essa cirurgia, você chegou a fazer a cirurgia? Tinha algo mais sobre, por exemplo, um polimicrocisto avançado, alguma coisa nesse sentido, André? Não, realmente eu só tirei os focos, né, da doença. Sim. Que causam muita inflamação e tirei o mioma também. E nessa ocasião que eu tive meu diagnóstico, eu confesso a você que no primeiro momento eu fiquei muito abalada emocionalmente, porque o médico me explicou, né, me deu uma aula naquele momento, que se tratava da endometriose, como é que essa doença podia, né, devastar o organismo. E eu lembro que eu vim para casa e eu comecei a estudar, pesquisar, e à medida que eu ia lendo, que eu ia pesquisando, que eu ia entendendo, né, como é que é a doença e o que ela pode causar no nosso organismo, eu primeiro fiquei temerosa por mim. Certo. Em segundo lugar, eu fiquei pensando, e as mulheres? Quantas mulheres estão na mesma situação que eu, né, sofrendo como eu estou sofrendo, e nem imaginam. Foi a partir daí, do meu diagnóstico, que eu comecei, né, a buscar espaços para falar da doença, né? Eu, como jornalista, sempre atuei em diversos veículos de comunicação e sempre pedia um espaço para os amigos, né, para os colegas, para eu poder estar falando dessa doença. Foi aí que
que começou essa minha trajetória aí, sem nem eu ter planejado, né? Foi a Entendi. vida que foi me levando. Entendi. E aí a gente sabe também que muitas das vezes ela é detectada quando a mulher encontra dificuldade para se engravidar. Esse momento seu foi um momento diferenciado, você sentia dores essas que te incomodava e como você mesmo disse, né, são coisas rotineiras que às vezes as pessoas falam, toma aí um remedinho tal, comprimidinho tal, que isso passa, bota uma bolsa de água quente, bota um pano de água quente, fica nessa posição X e não vai ao médico, ou seja, não vai a um especialista. Então a gente sabe que isso pode acontecer desde uma pessoa mais jovem até chegar a uma certa idade, onde a pessoa, principalmente, vamos dizer assim, faz um segmento religioso, ela tem essas dores, tem todo um processo, e às vezes fica noivo da pessoa, aí casa, aí quando vai ter filho, ela começa a ter esses problemas, quer engravidar e não consegue. Aí detecta a endometriose e até pode ser seguido também por polimicrocisto, que ainda é pior ainda. Então, esse recado vamos dizer assim, o março amarelo, a endometriose, ela afeta em cada 10 brasileiros, ela pode ser encontrada, vamos dizer assim, em um percentual enorme, vamos dizer assim, né? Pode ser causada até pela infertilidade, principalmente. E a endometriose afeta cerca de 8 milhões de mulheres no Brasil. E Andréia, só para você ter uma ideia, eu acredito que você tem, com certeza, e sabe de muito mais dados do que eu. Eu, como homem, né, eu tenho que pesquisar, enfim. Mas, conforme eu falei aqui, possivelmente, esse dado aqui deve ter se aumentado, foi feito agora no final de 2023, onde a endometriose afeta 8 milhões de mulheres no Brasil. E 200 milhões de mulheres no mundo. Você sabe o que é isso? É muita coisa. Então, Andréia, eu estou aqui observando aqui, inclusive você está com uma coisa diferente aí no fundo, que eu até achei um pouco estranho. O que é isso aí? O que se trata isso aí? Essa aqui Desculpa é a Gabriela. Essa é a Gabriela, né? Ah, tá. É a Gabriela. E como é que você usa essa Só Gabriela aí? É a Gabi. É a Gabi. Rogério, só para afirmar o que você falou, Sim, né? sim. O último relatório da Organização Mundial da Saúde aponta justamente para essa quantidade aí, tá? É correto, 200 milhões aproximadamente de mulheres no mundo todo, tá? Realmente é um número bem expressivo. A Gabriela, ela sempre me acompanha nas palestras, né? Sim, para sim. onde eu vou, eu levo a Gabi. A Gabi surgiu de uma ideia que eu tive de ilustrar, né, digamos assim, as palestras. E aí um carnavalesco da Portela fez essa roupa aqui para mim e eu vesti um manequim. Então, como vocês podem ver, a ideia dessa roupa aqui, Rogério, Sim. é de tentar facilitar o entendimento da endometriose, tá? É como se aqui fosse o nosso útero, tá bom? Eu vou só, Andréia, só vou pedir licença a sua fala só um minutinho, porque Sim. as pessoas que estão nos acompanhando aqui de casa tá me vendo nessa imagem nesse momento aqui, tá? Eu vou virar só um pouquinho o meu rosto para cá para que eu possa vê-la na tela que está ao meu lado aqui. Então, não se incomode você, que eu vou estar virando um pouquinho só para me ver realmente de forma, a forma que ela está explicando lá, para que eu possa acompanhar como vocês estão acompanhando aí na tela, na explicação dela, ok? Eu vou virar meu rosto é bonito também de lado. Tá, ok. Então, vamos imaginar, tá, Rogério, que aqui ilustra, seria o útero da mulher, né, que a gente sabe que não é uma seta, como se aqui fosse o útero. Aqui, a vagina. Aqui, o branquinho, uma trompa e um ovário, tá? Então, assim, representando mais ou menos o aparelho reprodutor da mulher. O que acontece?
Aqui no nosso útero, dentro do útero, nós temos uma camada fininha que reveste o nosso útero, que é chamada de endométrio. Tá? Imagina aqui, por dentro do útero, uma camadinha. Essa camada, não se sabe ainda exatamente por quê, existem várias teorias, e uma das teorias para o aparecimento da endometriose é que parte dessa camada aqui de dentro, esse tecido endométrio, ele sai do útero e ele começa a se implantar em vários órgãos da mulher. Então, como você está vendo essas bolinhas aqui, esses círculos, né, vermelhos, é como se esses círculos aqui, eles representassem a doença, a inflamação. Então, por exemplo, nesse caso da Gabi, a Gabi tem muita doença. Ela está com endometriose no útero, ela está com endometriose na vagina, ela está com endometriose na trompa e até mesmo no ovário. Quando a mulher tem muita doença nas duas trompas e nos dois ovários, aí acontece o que a gente chama de infertilidade. Ela às vezes não consegue engravidar por conta de muita doença nas trompas e nos ovários. Então a Gabi é justamente para ilustrar o nosso aparelho reprodutor feminino. Ok, e muito bem explicado, né? A gente vê aí através dessa explicação aí, essa questão que a André fez essa colocação aí, e os dados que nós acabamos de apresentar e ela nos fez essa confirmação, pessoa que está ligado com isso, vive diuturnamente, sempre que eu converso com ela, ela está sempre participando de palestras e está sempre se referindo a alguma coisa em busca de uma solução, não posso bem dizer, né? Porque existe um tratamento para isso, não é isso, André? Sim, existe. Inclusive, esse mês, né, que é mundial, inclusive, tá, Rogério? É no mundo todo, esse Março Amarelo, ele tem como objetivo mobilizar a sociedade para essa informação, para que as mulheres possam conhecer o seu corpo, possam reconhecer os sintomas da doença, porque, olha só, no caso da endometriose, no caso de todas as doenças, né, o diagnóstico precoce, ele é o melhor caminho, não existe outro. Se eu tenho endometriose e eu descubro logo no início, eu já começo com um tratamento, que pode ser, às vezes, medicamentoso, né? A mulher vai tomar ali um remédio que vai bloquear a menstruação dela, para que ela não inflame todo mês quando menstruar. E, às vezes, dependendo do grau da doença, aí o tratamento é só cirúrgico. No meu caso, né, eu tentei tratamento medicamentoso durante um período, só que como a minha doença já estava muito avançada, por falta do diagnóstico, né, o diagnóstico rápido, eu precisei não só do tratamento medicamentoso, mas também do tratamento cirúrgico. E foi lá no ano de 2012 que eu fiz essa cirurgia. Entendeu, Rogério? Então, assim, o tratamento, ele existe, só que a gente consegue um efeito muito melhor com o tratamento quando a gente descobre logo no início, né? Que você já entra com o remédio, aí o tratamento engloba também uma alimentação anti-inflamatória, engloba mudança do estilo de vida, você tem que praticar, começar a praticar atividade física, entendeu? Mas existe o tratamento para endometriose. Inclusive a produção aqui acabou de trazer para mim aqui, eles imprimiram aqui para mim e vai realmente de encontro tudo que você acabou de falar, André. O pessoal da equipe aqui é fantástico. E eu vou dizer aqui o que eles passaram, o que você também falou, mas eu vou repetir, mas vou ressaltar para vocês, telespectadores que estão nos ouvindo, principalmente você, mulher, você que nos ouve nesse momento e nos assiste, né? Aqui eles trouxeram para mim assim, os sintomas variam de mulher para mulher. Os mais comuns são cólicas menstruais intensas e progressivas, conforme você fez a colocação, dor pélvica, né, especialmente durante a menstruação, trazendo a infertilidade, dor durante o sexo, desarranjo e dor intestinal no período de menstruação, e urgência urinária, ou seja, dor ao urinar ou sangramento ocasional na urina.
E aqui ressalta ainda, é importante ressaltar que as mulheres portadoras da endometriose podem ter todos ou nenhum desses sintomas. Veja só como que é importante o período da mulher se prevenir, se precaver de ir ao ginecologista e fazer seus exames. Na verdade, 25% das mulheres com a dor não apresentam nenhum sintoma, às vezes, tornando o diagnóstico ainda mais difícil. Então, esse recado aí é para você, mulher, é para você, jovem, é para você que está neste momento acompanhando a nossa programação. O programa hoje, podcast Falando Sério, é um assunto extremamente sério. Eu sei que a gente está sendo até... Eu estou sendo um pouco repetitivo nessa questão de falar sobre o maço, porque a mídia, às vezes, faz uma colocação, como a própria Andréia falou, de mundial, mas depois passa. Você também passa, você às vezes não assiste o programa inteiro e aí você acaba perdendo essa resposta que você queria. E a Andréia fez essa explanação através da Gabriela, e que é uma menção toda sugestiva aí, né, que o útero das mulheres eu vou recapitular mais ou menos o que ela falou, né? Não, o útero da mulher, ela é revestida, né, de tecidos chamados endométricos, né? Isso. Não é isso? E todos os meses, quando há uma gestação, né, esse tecido descama e é eliminado no sangue menstrual. Então você pensa às vezes que está tudo normal, mas mês que vem volta tudo. Nós tivemos, André, uma participação que também foi de excelência. Agora eu não estou me lembrando do nome da doutora. Você lembra da doutora que você até falou que queria seguir? Eu também não me lembro, agora esqueci. Me passou o nome aqui na cabeça vagamente. Mas é uma especialista também, ela é ginecologista, que também falou muita coisa, e a Andréia também falou muita coisa nessa entrevista. Mas eu digo assim, hoje nós estamos assim, esse bate-papo, eu e a Andréia aqui, mas, logicamente, o que você indica, Andréia, para que as nossos ouvintes façam de imediato? Uhum. Bom, de imediato, a mulher precisa conhecer o próprio corpo dela, né? Bom, se todo mês, se essa mulher, quando menstrua, ela começa a perceber que todo mês, a cada mês, as cólicas que ela sente, né, vão piorando. Se a barriga dela fica muito inchada quando ela está menstruada, né, porque ainda tem essa característica também, né, que uma nutricionista explica, que é disbiose. Por isso que a barriga fica muito inchada, no período, em especial no período menstrual. Se essa mulher tem dor para ter relação sexual, se ela sente dor ou sangramento, ou se tem sangramento, quando urina ou quando vai evacuar no período menstrual, ou às vezes até fora dele, a mulher tem que começar a prestar atenção, porque olha só, gente, sentir dor fora do normal, no período menstrual, não é normal. Porque o que acontece? Existe, Rogério, a dor, a cólica da menstruação, e existe a cólica da endometriose. A cólica da menstruação é até normal algumas mulheres sentirem uma dorzinha, porque o útero está ali se contraindo para expelir, né, o sangue, o óvulo que não foi fecundado, para expelir esse endométrio que descama, né, todo mês. Agora, se a cada mês as dores vão piorando, essa mulher precisa procurar ajuda, porque não é normal. Porque a cólica da menstruação, ela vai tomar um analgésico, vai tomar um remedinho e vai passar. Mas a cólica da endometriose, ela é crônica, ela é progressiva. Ela vai piorando, piorando, piorando. Essa mulher tem que pedir ajuda, tem que pedir socorro. Tem que ir a um ginecologista e falar, por favor, olha, não é normal, eu estou ficando de cama, eu estou tomando muito remédio todo mês quando eu fico menstruada, né? Eu não consigo levantar para ir trabalhar, eu não consigo ter relação sexual com meu marido, sabe? Então, isso tudo a mulher tem que parar, prestar atenção, até por isso que a cor do mês é amarela, é atenção, né? É um alerta. E aquelas mulheres que não têm essas dores, não têm esses sintomas nenhum,
Mas se essa mulher tenta engravidar e não consegue engravidar, ela também tem que pesquisar. Porque se ela tenta, se o problema, vamos supor, né? Aí a gente entra no quadro das mulheres assintomáticas. Não tem todos esses sintomas, mas não consegue engravidar. E aí o casal, o que faz? Procura um ginecologista, procura um médico. Geralmente o médico primeiro investiga o marido. Se o marido tiver ok, né, o companheiro tiver ok, não tiver problema nenhum com ele, então vai investigar essa mulher. E geralmente acontece que quando a mulher não consegue engravidar e vai investigar, ela descobre que tem endometriose. E aí ela entra nesse grupo de mulheres assintomáticas, não tem dor, mas tem às vezes muita doença e não consegue engravidar porque ficou com infertilidade. E eu posso dizer, Andréia, que realmente essa questão que a Andréia acabou de fazer essa colocação aí, essa preocupação da existência, também tem que ser não só da pessoa que menstrua, mas também dos pais, né? Principalmente da mãe, que às vezes essa conversa, esse diálogo tem que existir entre filha e mãe, ou esposa, marido. Então, quando você começa a ter essa conversa desde antes, porque eu já sei, assim, soube de casos, situações, conforme eu voltei lá, vou voltar um pouquinho lá atrás na minha fala, de pessoas, né, que se guardaram até o casamento e após o surgimento do casamento foram fazer as tentativas de engravidar. E aí, infelizmente, vieram a se separar, porque o marido queria ter um filho ou uma filha. E, na verdade, a pessoa já havia uma indisponibilidade para poder já não ter mais filho. Ou seja, ela já estava em um estado avançado, Andréia. E isso acontece. E acontece quando você não se previne, quando você não toma cuidado. E o março amarelo, eu já falei aqui, ela tem outras qualidades que aqui nós vamos falar no decorrer de outros podcasts sobre essa questão das prevenções que devem ser vistas. Mas antes de qualquer coisa, André, nós já estamos quase entrando no nosso intervalo, pequeno intervalinho que a gente sempre faz. É um intervalo para mim tomar uma água e tomar um cafezinho, e você também, é lógico. Pena que você está distante, se você não vai poder tomar o café nosso aqui, que é maravilhoso, feito pelo Josué e o Matias, hoje que está na frente do café. Então, a gente já vai estar entrando num breve intervalo rapidinho, mas antes eu quero assim deixar você, nesse minutinho que nós vamos parar, para você pensar tudo isso que a Andréia acabou de falar, se está acontecendo com você, se está acontecendo com a sua irmã, com a sua vizinha, com a sua colega, que é importante você divulgar essa questão. Se você sabe que isso acontece e pode acontecer, fala com quem você conhece. Então, nós vamos entrar praticamente agora num intervalo e logo em seguida, Andréia, você vai falar sobre uma lei existente no estado do Rio de Janeiro que fala sobre a endometriose. A ACADEFOR, Centro Especializado em Formação de Vigilantes, vem formando profissionais vencedores, capazes de inovar, transformar informações em conhecimentos para a vida, criando soluções nos diversos campos da segurança privada. Formamos profissionais diferenciados para o competitivo mercado de segurança privada. Somos credenciados pela Polícia Federal. Com uma localização privilegiada na cidade de Campo dos Goitacazes, a ACADEFOR atende rigorosamente à legislação vigente e possui uma estrutura que inclui estande de tiros que segue rigorosamente aos critérios exigidos pela lei vigente em nosso país.
Dormitórios masculino e feminino, banheiros, refeitório e salas totalmente equipadas e climatizadas. Mantemos nossa estrutura sempre higienizada conforme os rigorosos padrões exigidos por lei. A metodologia de ensino é moderna e todos os cursos são ministrados por instrutores capacitados e credenciados na Polícia Federal. Oferecemos diversos cursos com o que há de melhor no mercado de segurança, sempre atualizados. Na ACADEFOR, todos os meses são formados mais de 100 profissionais capacitados e certificados com a homologação pela Polícia Federal para o mercado de trabalho. Para maiores informações, ligue 22 32 33 4001 ou 22 997 15 4001. Venha pra CADEFOR, formando vencedores! Bom, retornando aqui com você mais uma vez, hoje nós estamos falando sobre o Março Amarelo e é um março de atenção. Nós estamos aqui com uma entrevista com uma pessoa que está falando diretamente do Rio de Janeiro, que é a Andréa Brígida, especialista nessa área, ativista e que fala com propriedade. E antes, eu deixei aberto aqui uma pergunta com relação a algumas leis. E essas leis que, com certeza, modificaram muitas coisas aí. Eu vou estar falando para você, se você quiser anotar aí, você que está nos ouvindo aí. A primeira lei é a lei estadual sobre a lei 3.877, olha só, gente, de 2002. E tem mais uma outra lei também estadual, que é a 4.639/2005. E tem uma outra lei, 14.324 de 2022. Aí você vai perguntar assim, Rogério, que lei é essa? E eu vou dizer o seguinte, André, que lei é essa, André? Quais são essas leis? Me falam sobre elas, por favor. Sim, então, Rogério, as duas primeiras, né, eu descobri na época do meu diagnóstico, como eu te falei, lembra, né, através das minhas pesquisas, né, do meu estudo. Perfeito. E aí eu descobri que foi até um homem que fez, né, um parlamentar que fez essas duas leis. A de 2002, ela criou o Serviço de Atendimento às Mulheres com Endometriose pelo SUS. Tá? Essa lei foi responsável pela criação do atendimento. E a de 2005, que é a 4639 de 2005, na ocasião, ela criou a Semana de Prevenção à Endometriose e Infertilidade. Tá? Sim. E nós temos também uma outra lei, que é a federal, que você citou, que é de 2022, que é mais recente, né? Essa tem como objetivo trazer visibilidade à doença, mobilizando a sociedade, né, com informações, com campanhas, com medidas de prevenção. E, inclusive, essa lei federal, ela, inclusive, destaca o dia 13 de março, sendo o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. Então, nós temos, para você ver, desde 2002, né, para cá, aos poucos, a doença ela vem aparecendo, né, leis vêm sendo criadas, só que, como mulher, como paciente de endometriose, eu falo para você que é muito pouco. É alguma coisa, mas com relação à quantidade de mulheres que nós temos, né, ainda a gente está bem no início dessa caminhada, sabe? Porque, assim, eu acho que da outra vez que a gente conversou por telefone, eu cheguei a passar para você, eu acredito que sim. No estado do Rio de Janeiro, nós temos um ambulatório de endometriose, especificamente, que é no Hospital Pedro Ernesto, tá? Em Vila Isabel, que é o Hospital Escola da UERJ. Lá existe um ambulatório específico de endometriose. E, André, quando você fala nessa questão aí de um ambulatório específico, ou seja, eu, por exemplo, eu não conheço aqui, na região aqui, divulgação com relação a essa questão que tenha alguma
área específica para isso, né? Física para receber. Se tem, eu até peço desculpa pela minha falta de entendimento ou de conhecimento de saber que aqui a cidade de Campos, ou região Macaé, enfim, porque essas notícias, elas com certeza elas devem circular muito fácil na mídia, e eu digo particularmente porque eu não sei, entendeu? Então... Aqui, eu posso te falar aqui no município, né, que a gente tem esse ambulatório que serve inclusive para o estado do Rio de Janeiro, para o estado todo. Durante a pandemia, eu procurei, né, algumas vereadoras de outros municípios e eu fiz algumas lives com algumas vereadoras, secretárias da mulher, né, aqui do Rio de Janeiro, de alguns municípios, e eu sei que no município de Três Rios foi criado um ambulatório de endometriose, tá? Eu não sei aí na tua região. Então, eu sei desse, né, que eu acabei de falar, que é aqui no Pedro Ernesto, que é estadual, né, não é municipal, ele é estadual, mas que comporta mulheres, né, encaminhadas de vários municípios. Em Três Rios, eu sei que foi criado um especificamente. Na verdade, como mulher e como paciente da doença, né, eu tenho um sonho. O sonho seria nós termos uma ampliação desses ambulatórios, porque mesmo a endometriose sendo uma doença ginecológica, Rogério, é uma doença muito específica, sabe? E é uma doença muito complexa, é uma doença de difícil diagnóstico. Então, assim, geralmente é o ginecologista que vai atrás da endometriose, não a endometriose atrás do ginecologista. Então, eu costumo falar para as meninas, né, que conversam comigo, que mandam direct para mim pelo Instagram, eu falo, olha, procura um ginecologista, leva a informação, porque, inclusive, até a falta de informação pela classe médica, por parte, né, do ginecologista, é um fator negativo para as mulheres. Porque eu me lembro que, uma certa ocasião, eu conversando com um dos ginecologistas que participou da minha cirurgia, eu perguntei para ele, mas na faculdade, quando vocês estão estudando, vocês não veem endometriose? E ele me disse que sim, mas se vê de uma forma muito superficial. Então, assim, falta informação até por parte dos ginecologistas, né? Aquela informação que eu falo não é o que é endometriose, é a informação de você ter a expertise de diagnosticar, de tratar, de acolher, de ouvir, né? De escutar essa mulher e de encaminhar essa mulher, né? Para exames e para cirurgia quando há necessidade. Eu estou lendo aqui, André, uma questão muito interessante aqui, que o pessoal, né, imprimiu aqui para mim, qual a relação entre, o que você acabou mais ou menos de falar aí sobre a relação entre a endometriose e a infertilidade. Olha só, a endometriose afeta o aparelho reprodutor de diversas maneiras, né, e a infertilidade, a qual pode estar associada à doença. Não ocorre devido a um único fator, ou seja, tem mais fatores por trás dessa questão. Alguns dos fatores que ocorrem e alteram a fertilidade são alterações anatômicas e fisiológicas, o funcionamento das trompas e a maturação e o desenvolvimento dos óvulos ficam prejudicados, ocorre a alteração na respectividade do endométrio, a inflamação do embrião. E o aspecto imunológico no sistema imune deveria atacar somente tecidos estranhos. E, na verdade, não acontece. No caso da endometriose, o sistema imune identifica o endométrio fora do lugar, como algo estranho. E o ataca, causando inflamação, e isso faz com que as chances de implantação de embriões diminuam ainda mais. Quer dizer, apesar, né, no caso disso, apesar de estarem relacionados à endometriose, não leva necessariamente também, vamos dizer assim, a infertilidade para todas as pessoas.
Cada caso deve ser avaliado separadamente, entendeu? Sim. Então, inclusive eu sou uma pessoa que eu posso dar um depoimento referente à questão da endometriose e o polimicrocisto. Eu acho que eu cheguei a falar no outro programa que a minha esposa, ela também adquiriu, né? Foi descobrir a endometriose, a polimicrocisto e tentamos engravidar, e, enfim, foi tentando, de repente, conseguiu engravidar. Mas é o que eu acabei de falar aqui, é uma coisa sim, é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A mulher de mulher, mas acho que não deve arriscar, não é isso, André? É verdade. E o que acontece? Cada organismo é um organismo, né? Às vezes, olha só, a mulher tem muita doença e pouca dor, às vezes ao contrário, né? Às vezes tem mulheres que têm a doença, mas não desenvolvem fertilidade, porque vai depender muito da quantidade de doença que essa mulher vai ter e vai depender também de onde que esse tecido do endométrio, né, ele ficou alojado. Você lembra que eu falei logo no início, quando eu mostrei a Gabriela? Sim. Se esse tecido tomar as trompas e os ovários, com certeza essa mulher vai ter dificuldade, né, para engravidar. E aí, certamente, os problemas vão vir. Bom, gente, nós colocamos 3 situações aqui de leis existentes aí, que é o sistema do governo, que a gente não pode operar por essa questão de funcionamento. E é essa forma que aqui o programa, né, o podcast Falando Sério, traz para você ter essa vivência de experiência, de saber que as coisas estão acontecendo e às vezes pode acontecer com você ou com alguém que você possa conhecer. É lógico que se você prevenir, certamente você vai ser uma pessoa privilegiada. Então, Andréa, eu gostaria de pedir a você para que você colocasse assim, tipo assim, as pessoas que querem alguma informação mais detalhada, como é que faz para te localizar? Não sei se você, pelo Instagram mesmo, como é que faz para tentar entrar em contato com você? Sim, eu posso fornecer o meu WhatsApp sem problema nenhum e o meu Instagram também. O meu telefone, né, do Zap é o 21 DDD 99715 1892, tá? 21 99715 1892. E o meu Instagram, tudo junto, tá? Andréa Brígida _ endometriose. O Andréa sem a letrinha aí. Andréa Brígida _ endometriose. Olha, Rogério, quase todos os dias eu recebo mensagem, não só no meu Zap, porque o meu WhatsApp ele tá público, né? Lá no Facebook, no Instagram. E eu recebo também muitas mensagens no direct. Essa semana mesmo que passou, eu recebi de uma nutricionista de Fortaleza que um ovário dela ficou necrosado com a endometriose. Uma menina nova, né, que também demorou muitos anos. Então, só para você ter, né, essa noção assim, de como as mulheres sofrem com essa questão mesmo da endometriose. Então, assim, é um verdadeiro alerta, né? Um verdadeiro alerta. A gente pede a conscientização do poder público neste momento, daqueles que estão nos acompanhando aí, você que é vereador, você que é prefeito, que se detenha esse período, não só colocar uma faixa amarela na cidade, não só falar um pouquinho, pelo contrário, vamos dar atenção esse mês, principalmente esse mês, né? É o mês que você acabou de falar para a gente agora há pouco, mês mundial. Então, vamos falar com relação sobre essa endometriose, vamos abordar a questão do câncer. Por que isso, gente? Uma vez que você adquire tal coisa, afeta não só a pessoa, afeta o esposo, afeta a família por geral. E isso
pode destruir um lar através de uma simples consulta que você vá ao ginecologista. E hoje nós estamos aqui no podcast Falando Sério com a Andréia, e eu até em outra participação eu fiz com uma ginecologista para a gente falar tecnicamente melhor sobre o assunto. Mas às vezes o técnico pode até atrapalhar, porque a médica fala algumas coisas e a gente mesmo não entende. Então, a minha vírgula e a vírgula da Andréia, ela é para ser tirada nesses momentos, né? Esses questionamentos. Eu fiquei com uma dúvida, então vamos pôr ela em prática para que a gente possa restabelecer essa conexão paciente e pessoas que necessitam desse atendimento. Creio eu que a Andréia fez essa colocação aí, desse ambulatório lá, especificamente que atende todo o estado e todo o Rio de Janeiro ali, tenha todo o amparo para você chegar lá e fazer alguns tratamentos, uma ultrassonografia, abdominal, se for o caso, né? E tem também uma transvaginal também, se for o caso. Enfim, são exames que às vezes também você pode adquirir através da prefeitura local. Itaperuna, Campos, Bom Jesus, Italva, Cardoso Moreira, a nossa região aqui, enfim, aonde quer que você esteja nesse momento e está captando essa nossa mensagem, eu acho que você recebeu o alerta. E esse alerta, vamos dizer assim, foi dado. Se você não quer captar essa mensagem, aí, minha filha, aí é com você. A gente não pode fazer nada. Não pode dizer que você nunca ouviu falar do que é endometriose. Uma pessoa está aí, ó, quanto tempo lutando, a Andréia falando, ativista. Por isso que eu falei, quem dera que nós tivéssemos aí umas 10 mulheres como a Andréia. Aí eu te pergunto, você da sua cidade conhece alguém que tem um trabalho, que tem uma desenvoltura, que tem um interesse para falar sobre a endometriose na sua cidade? Você conhece? Se você conhece, entre em contato pelo meu telefone 999-320473. Porque se você conhece especificamente uma ativista da nossa região aqui que fala sobre isso, eu vou bater a palma para essa pessoa e vou trazer aqui no podcast. Porque eu estou falando com uma pessoa do Rio de Janeiro. E por isso nós estamos nesse amparato aqui, eu estou com fone, enfim, de uma maneira para trazer essa questão para você séria. Andréia, o nosso tempo está sendo esgotado, porque nós estamos em uma transmissão que ela é contado o tempo, né, pelo sistema. Uhum. Não vou falar aqui a plataforma que nós estamos, mas ela é temporária. Eu quero deixar aqui, desde já, para que você possa fazer as suas colocações finais para o nosso programa, podcast Falando Sério. Tá ótimo, Rogério. Olha, mais uma vez eu quero te agradecer. Foi assim muito bom, produtivo estar aqui. É uma casa que eu já me sinto muito acolhida e te agradecer por essa oportunidade e lembrar, sabe? E assim, como é que eu vou te falar? De todo o meu coração para as mulheres, para todos que estão assistindo a gente. Gente, por favor, prestem atenção no corpo de vocês. Não banalizem, não normalizem a dor, né? Dor é sinal de que tem alguma coisa errada com você. E dor em excesso, né? Dor fora do normal, no período menstrual ou fora dele, né? E todos aqueles outros sintomas que a gente falou no início, sabe? Procure um ginecologista, não tenha vergonha. Vergonha é ficar doente, né? Na ignorância. Procure informação. Quando for para o ginecologista, já leva até alguma informação, pede para investigar, porque olha, a endometriose ela pode aparecer em qualquer parte do nosso corpo. Ela começa aqui no aparelho reprodutor e ela pode chegar até o pulmão, até o coração, até o cérebro, coluna, né? Então, assim, eu acho isso muito... Essa informação, ela tem que caminhar, sabe? A gente tem que levar essa informação. Então, você que assistiu, você que esteve aqui,
compartilha, manda o link, né? Pede para as amigas se inscreverem no canal e repassa esse vídeo, porque a endometriose ela pode devastar o organismo da mulher, pode trazer muito sofrimento para ela, para os familiares. Mulheres perdem às vezes o emprego, perdem casamento, entram em depressão, desenvolvem pânico, tudo por conta dessa doença. Então, assim, é o apelo que eu faço, né? Fiquem alertas e lembre, endometriose ainda não tem cura, mas tem tratamento. Olha que legal, né? Andréia, eu não sei se de que forma, né, a gente vai interagirmos novamente. Eu vou deixar aqui um convite aberto sempre que você houver a necessidade de a gente estar divulgando, seja o abril amarelo, o junho, tem que ter sempre o amarelo, tem que ter sempre a atenção. Eu sempre coloco assim, porque eu acho que quando a gente fala, hoje é o dia, mas é hoje, mas e o amanhã? E o depois da manhã? Né? Vai ficar como? Vamos tratar de outras coisas, vamos esquecer? Hoje nós vamos falar assim, hoje é a dengue. Vamos falar só sobre dengue. Mas e a Covid? Né? E tantas outras coisas mais. E os câncer, e o câncer de próstata, câncer de útero. Enfim, são infinitas situações que nós temos o dever de passarmos para vocês e dar o alerta, como hoje nós estamos dando esse alerta aqui. Então, eu agradeço imensamente a participação da Andréia. Eu saio no lucro porque eu fiz a minha parte. Gostaria que você fizesse a sua parte, conforme a Andréia falou. Se inscreva no canal do YouTube, do podcast. É muito simples você fazer isso. É só você ir lá no @pcasting, falando sério, que você vai estar realmente de cara lá com todos os vídeos que a gente está começando agora. Você é a terceira pessoa que está sendo entrevistada aqui pelo podcast Falando Sério. É um novo projeto esse que sempre vai vir trazendo coisas diferentes e abordagem diferentes para você ter um entendimento e de seriedade, é lógico. E lá no Instagram, Falando Sério, você também vai encontrar o link que vai te direcionar para você se inscrever no YouTube ou no Spotify. André, eu sempre faço aqui uma entrega de certificado que as pessoas, quando aqui estão presentes, eu faço essa entrega de um certificado e também faço uma entrega de uma caneca como essa aqui que você está vendo aqui, do podcast Falando Sério. E mais uma coisa eu vou ficar te devendo. A caneca, no momento, eu não tenho como transmitir para você. Mas eu já te passei, já te enviei um certificado que eu gostaria que você lesse aí para todos que estão acompanhando a gente nesse momento aí. Aqui, o meu certificado que eu recebi com muito carinho diz o seguinte: o podcast Falando Sério, através do apresentador Rogério Nogueira, confere o presente certificado à senhora Andréia Brígida pela relevante participação na entrevista. Produção Estúdio Invictus. Itaperuna, 4 de março de 2024. Quem assinou? Meu amigo Rogério Nogueira. Que legal, tá vendo? Assinado, foi encaminhado, assinado. E a caneca obrigada. Né? E a caneca eu vou dar um jeitinho para chegar até aí. Quem sabe eu dou um pulinho e faço essa entrega pessoalmente, né? Ou então a gente envia pelo correio, porque o correio tá aí. Fiz uma propaganda aqui dos correios. Vou ter que vou cobrar isso aí do correio depois. Gente, nós estamos então finalizando a nossa participação aqui do podcast. Foi uma entrevista maravilhosa que eu tive o prazer de receber a Andréia. Mais uma vez, a Andréia colocou para vocês aqui sobre a preocupação e eu coloco mais uma vez, assista o vídeo até o final, dá o seu likezinho lá, se inscreva no canal, chama o pessoal para perto e se você tiver alguma dúvida, o telefone dela foi disponibilizado, o Instagram dela foi disponibilizado e eu também me coloco aqui à disposição para vocês. O meu telefone está disponível lá nos meus links lá,
pode entrar em contato comigo. E se você tiver em alguma situação desfavorecendo a esse momento aí, né, desfavorável, por gentileza, entre em contato com a gente também, entre em contato com o seu ginecologista ou a ginecologista, e não fica com vergonha de dizer que estou sentindo dor, estou passando mal, porque o futuro, eu sei que a Deus pertence. Talvez você seja a única a engravidar, como a minha esposa, ela conseguiu engravidar assim, de uma forma que a gente nunca esperava. Então, aconteceu, mas eu posso dizer que foi coisa de Deus. Foi coisa de Deus. A nossa história é um testemunho. Então, muito obrigado, Andréia, mais uma vez pela sua participação. E nós estamos aqui, mais uma vez, finalizando o nosso podcast. E vamos deixar aqui uma lacuna para que a Andréia participe mais uma vez. Ok, Andréia? Tá ok. Muito obrigada mais uma vez. Um abraço aí para toda a sua produção, para toda a sua equipe. E um beijo para o povo todo aí de Itaperuna. Um endobeijo. Exatamente. Um beijo meu também para você e todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Segunda-feira que vem estarei novamente aqui trazendo e abordando um assunto interessante para você. Fique ligado no podcast Falando Sério. É muito simples. Vai lá no canal podcast que você vai saber de tudo que acontece lá nas plataformas. Fala um monte de coisinha lá. Uma ótima semana para você e tudo de bom, tudo de maravilha. Um beijo para todos. Grande abraço. Boa noite. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Você acabou de assistir o podcast Falando Sério, com a apresentação de Rogério Nogueira.